Chegando aqui na nossa programação, James Gulbrandsen, CIO da NCH Capital, chegando aqui para entendermos a visão do James sobre vários pontos importantes. James, muito bom dia, ótima semana para você. Bom estar com você, como sempre. Obrigada, James. Prazer é nosso. São vários pontos importantes que eu quero trazer para a nossa conversa desta semana. Primeiro, começando aqui para entender um pouco mais como os mercados hoje nos Estados Unidos estão fechados por conta do feriado. Por lá a gente está com os futuros abertos, mas a gente teve uma notícia, acho que muito importante, sobre a decisão, acho que o acordo, firme. Eu queria entender a sua visão, como que você enxerga esta notícia e quais os impactos que você acha que isso pode acabar trazendo aí para os mercados nos próximos dias. Bom, a gente teve um fim de semana de volatilidade de notícias, né? Primeiramente, no sexta-feira, sábado, ficamos sabendo que o Kevin McCarthy, que é presidente da Câmara, e o Joe Biden fizeram um acordo, chegaram a um acordo. Só que no domingo, a gente recebeu a notícia de que a ala mais extremista do Partido Republicano, que é composto por o que é chamado House Freedom Caucus, decidiu notificar o Kevin McCarthy, através da imprensa, que eles não estão de acordo. E temos que lembrar que o Kevin McCarthy, sim, é presidente da Câmara, porém, ele ganhou a presidência por apenas um voto, depois de 15 rodadas. E ele teve que conceder muitas condições, etc., para conseguir essa liderança que realmente é bem delicada. Agora, como eu coloquei nas redes sociais ontem, tem um fator que poderia criar uma volatilidade que não é muito falado, até nem ouvi isso no Brasil, que é que uma dessas condições que foi concedida para eleger o Kevin McCarthy foi a possibilidade de apenas um deputado só pode chamar uma assembleia, uma votação, para tirar o Kevin McCarthy. Então, na mesma semana em que o McCarthy deveria estar fechando um acordo com o Biden, poderia ter uma ameaça ou, de fato, uma assembleia para chamar para tentar tirar Kevin McCarthy como presidente. Então, não acho que vai acontecer, mas continuo achando que o caso base, o base case, é que vai ter acordo. Mas a única coisa que eu sei é que vamos ter volatilidade. O James, bem pontuado, por sinal. Quero trazer aqui para a nossa conversa Vandique Silveira, que está chegando também para a nossa segunda-feira ficar completa aqui. Vandique, economista, nosso comentarista. Seja muito bem-vindo, Vandique. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. James, mais uma vez, segunda-feira com você, fazendo pontos fantásticos. Vandique, já aproveito esse ponto, inclusive, que o James trouxe aqui para a gente, Acho que essa imagem, esse enfraquecimento, vamos dizer assim, da imagem de McCarthy internamente dentro da Câmara. Eu queria que você comentasse também um pouco a sua visão sobre este assunto. Na opinião aí, acho que do James ficou bem claro, Um ponto acho que ninguém está comentando sobre este assunto, Pois é, Paula, é uma condição complicada, porque essa situação indica uma fragilidade grande do presidente da Câmara. O Speaker of the House é análogo ao presidente da Câmara no Brasil. Enquanto no Brasil nós temos um Arthur Lira que se assemelha ao imperador romano, nós temos nos Estados Unidos o que a gente chama em inglês de pato manco, a lame duck, como presidente da casa. Por quê?
Ele foi eleito por apenas um voto, depois de 15 rodadas de tentativa de eleição do Speaker of the House, e ele fez concessões muito fortes. Como o James falou, existe a possibilidade de um único deputado chamar uma espécie de CPI, né, traduzindo na linguagem que o brasileiro entende, para destituir a posição de presidente da Câmara. Portanto, nas negociações com o Partido Democrata, e principalmente o Joe Biden, nesse processo de criar uma estrutura aceitável, tanto para o Partido Republicano como para o Partido Democrata, para que o teto do endividamento possa ser elevado, né, pelos próximos 2 anos, houveram várias concessões fortes, uma vez que o McCarthy não tem o poder necessário para fazer uma queda de braço mais dura com o Partido Democrata. Então, isso significa que essas concessões vão chegar num acordo, que é bom para todo mundo, mas o acordo pode ser menos, vamos dizer assim, forte no ponto de vista de controle de gastos, ainda que um dos pontos fortes do acordo, né, de quem tem uma visão mais fiscalista do assunto, no meu caso, eu sou uma pessoa favorável a esse tipo de posicionamento, os gastos do governo americano vão permanecer pelos próximos 2 anos em linha com os gastos de 2023, ainda que exista um aumento do endividamento, do teto da dívida pública dos Estados Unidos. Um dos perigos que isso acaba promovendo, que eu acredito que a produtividade da economia americana e a pujança da economia americana vão mais do que contrabalancear, mesmo porque a grande força da economia americana nos últimos 3 meses, e principalmente no último ano, vamos dizer assim, está no consumo das pessoas, consumo de famílias, mas o governo, na taxa de crescimento de 1,3% da economia americana no primeiro trimestre desse ano, cerca de 0,5% ou 0,5% veio de gastos governamentais. Esses gastos não são sustentáveis ao longo prazo, né? Os Estados Unidos ficaria parecido com o Brasil, com uma dívida muito grande, baixa produtividade, dependendo do governo para gastar. No entanto, quem mais produz, quem mais empurra o PIB para frente é o consumo. Obviamente, a gente tem uma matriz, uma identidade do PIB, fica devendo um pouco na parte de investimento interno, uma vez que a taxa de juros está muito elevada para a economia americana, para as empresas, a economia real fazer investimento. Então, o PIB ficou a cargo tanto do governo como do consumo individual, o que preocupa o Banco Central americano, o Fed. Van Dijk, muito bom esse comentário. Inclusive, eu queria até falar com o James, pegar um gancho desse comentário. Muito bom dia, James. Que o Van Dijk falou que os Estados Unidos ainda vão ter desafios aí pela frente. E eu tenho lido uma série de analistas dizendo, James, que é justamente isso. Não foi porque se foi dissolvido esse impasse agora entre Casa Branca e a Câmara lá dos Estados Unidos, que toda a situação econômica dos Estados Unidos vai melhorar assim como num passe de mágica. Ainda tem todo o risco de cauda, o Tesouro americano ainda vai ter que emitir uma série de títulos para recompor as suas reservas, que está em nível baixíssimo, e isso certamente vai agravar a situação econômica dos Estados Unidos, colocando ainda uma possibilidade cada vez maior de uma recessão, talvez não nesse ano, no ano que vem. Essa é uma percepção do mercado, James, que os Estados Unidos está nessa iminência de recessão e por mais que haja esse acordo, a situação econômica dos Estados Unidos ainda requer bastante cautela? Bom, vamos primeiro chegar nesse acordo. Eu estou, assim, acredito que vai ter, mas imagina se não tiver acordo pela primeira vez na história dos Estados Unidos, não vai conseguir pagar suas dívidas. Então, estou torcendo mesmo que haja acordo. Bom, falando sobre a economia americana, olha, assim,
tem aquela frase, nunca aposta contra os Estados Unidos. Tem uma necessidade para voltar o juro real. Tem que voltar para patamares onde estava por muitos anos. A gente, nos últimos 10, 12 anos, praticamente desde a crise financeira, a gente vive num ambiente surreal, em que juros são baixos demais, não representam realmente o risco, não representam o que deveriam ser. E aí teve esse boom de consumo, boom de real estate. Então, eu sou bem mais, acredito bem mais no caso de soft landing, né, em que não vejo dentro dos dados uma recessão certa, né? Uma recessão de 100% de probabilidade. A gente vê que a economia vai desacelerar um pouquinho, já desacelerou, mas que o ano que vem os dados, vai ser muito mais fácil em termos de especialmente em setores como varejo, vai ser muito mais fácil, as comparações ano contra ano vão ser muito mais favoráveis. Então, estamos sim diante de um drama grego agora, entre a Câmara e a presidência, e só para dar talvez uma aula de como funciona nos Estados Unidos, a Câmara é o que é a casa, é a parte do governo que é responsável por planejar, produzir e aprovar o orçamento, tá? O presidente tem que acordar, né? Por isso que tem essas negociações, mas a situação é bem sensível, mesmo tendo os republicanos com uma margem pequena de controle, mas não estou muito preocupado com uma recessão forte lá. Estou mais achando que vamos ter uma desaceleração. James, ainda nesse sentido, eu queria até expandir para você e para o Van Dijk essa questão, porque a gente teve uma série de dados lá dos Estados Unidos até sinalizando uma certa melhora, né, desse ambiente. Essa semana a gente tem ainda o payroll e tem todo aquele questionamento. Será que o Federal Reserve vai manter a taxa de juros como está ou vai dar mais um aperto de 0,25? Inclusive, na semana passada, diante de toda essa discussão, aquele monitoramento do Citigroup começou, né, a mudar a perspectiva, né, de até possibilitar mais um aperto monetário. Como que você está vendo essa situação, principalmente com uma economia, de um lado, né, todos esses desafios que a gente falou, o James, de essa possibilidade de um acordo, mas também uma possibilidade de recessão, toda essa situação envolvendo, mas, por outro lado, a economia bastante pujante ainda, seguro-desemprego vindo, os pedidos mínimos ainda, né, não atingindo o necessário, os payrolls sempre bastante pujantes, a economia, PIB americano sempre trazendo bons números. Como que você vê essa possibilidade do Federal Reserve continuar esse ciclo de aperto? Bom, eu não sei se vai subir juros mais 25 basis points ou vai ficar numa situação tipo parada. Mas o que eu sei é que o pior já passou, no sentido de já está o ritmo nessa época de alta de juros, que assim foi. Podemos comentar por 3, 4 horas sobre os erros que foram feitos, que fizeram com que a gente chegasse a esse ponto. Mas eu acho que o ponto mais importante é que finalmente estamos chegando no final. Talvez nós já chegássemos no final, mas estamos chegando no final, que é uma notícia sensacional, porque impactou muito nosso
juros impactarem bastante os mercados financeiros. Van Dijk, sua percepção. Bom, o que eu vejo é que enquanto a gente não chegar muito próximo de juro real positivo nos Estados Unidos, a inflação não vai convergir para a meta de 2%. Então, a minha expectativa ao longo de 58%, quase 59% do mercado e os analistas estão prevendo um aumento de 0,25%. Eu já fiz as contas, já rodei números de diversas maneiras. Para mim, a convergência, de novo, vai precisar de uma taxa de, no mínimo, 5,5%. Quer dizer, isso, de fato, traz a economia para baixo. Isso cria uma possibilidade de uma recessão. Mas, como o James falou, eu acredito mais em um soft landing, mesmo com taxa de juro marginalmente positivo, o que é importante para sinalizar que o capital tem um custo e as decisões econômicas de investimento elas têm que refletir esse custo. Pelos últimos 13 anos, o mundo foi brindado com uma inundação de capital e aconteceram uma enormidade de investimentos irresponsáveis que não levaram em consideração o custo de oportunidade desse dinheiro, uma vez que o custo de oportunidade dele era muito baixo. Era perder o capital de investimento original, mas assim não existia uma concorrência de investimento que poderia ser mais interessante. Tanto é que nós tivemos situações como a quebra do Silicon Valley Bank exatamente por isso. E na busca de rentabilidade maior, tomaram decisões irresponsáveis do ponto de vista prudencial e de controle de risco numa organização financeira. Portanto, eu acredito nesse aumento de 0,25, cada vez mais próximo da taxa de juro real. Isso traz a economia para baixo e a gente consegue a convergência da inflação para os 2%. James, quero agora trazer aqui também, entender um pouquinho da visão tanto do James quanto do Van Dijk, vindo aqui para o Brasil. A gente está falando um pouco aí sobre perspectivas em relação a até possibilidades sobre política monetária, né? Se mexe ou não lá nos Estados Unidos, mas trazendo aqui para a nossa política monetária, falar um pouco em relação à nossa Selic aí, diante deste arcabouço aprovado na Câmara. A gente sabe que ainda tem toda uma discussão lá no Senado, mas parece que o mercado está bem animado, né? Já se anima, inclusive, até com a possibilidade de começarem aí as discussões sobre reforma tributária. Isso tem mexido aí, principalmente, acho que com as expectativas do nosso mercado aqui interno. Queria entender um pouco também da visão de vocês em relação a esse assunto, se vocês acreditam que, de fato, a gente, diante do último IPCA 15 que a gente teve ali no final da semana passada, a gente pode ter realmente aí uma queda de juros para o nosso Copom na próxima reunião. James, começando com você. Bom, eu não sei se vão começar já a baixar juros, mas pode ser que o caso mais provável seria uma sinalização de que um ciclo novo de juros, de baixar juros, vai começar logo. E aí o mercado já começa a precificar esse ciclo novo. Assim, destacando que só no mês de maio, o índice de small caps subiu quase 14%. Estava subindo 14% até o fechamento da sexta-feira. Está caindo um pouquinho hoje, mas esse mês tem sido um dos meses mais fortes para small e mid cap nos últimos 5 anos. E por que isso? Porque o mercado já está... o índice de small mid representa bem mais a realidade brasileira, a realidade econômica aqui no Brasil. E então, quando o mercado percebe que um ciclo novo vai começar, quem beneficia primeiro são os small e mid caps.
Ô, Vandique, queria entender também a sua visão, né? O mercado aí apostando, de repente, nessa queda de juros. Se isso acontecer, a gente sabe que, de fato, não vai ser pela pressão política, mas sim por uma questão mais técnica. A expectativa da inflação já vem caindo. O Boletim Focus hoje, de novo, traz mais uma vez essa redução aí na expectativa de inflação. Parece que o governo também entendeu em não discutir mais, acho que a meta da inflação nesse momento, que é um bom sinal, por sinal ali, né? Deixando aquela retórica mais agressiva ali para trás, fazendo o seu dever de casa. Você acredita que a gente tem aí possibilidades realmente de começar a ver um arrefecimento dessa taxa de juros? Paula, os indicadores são positivos, tá certo? Mas eles não podem ser positivos de um mês para o outro. O Brasil, o mercado no Brasil atua como aquela velha piada do bode na sala, né? A situação é tão fedida que só tirar o bode da sala, nada mudou, a gente já começa a achar que o ambiente está muito legal. É essa questão que a gente tem hoje. A gente tem que entender se existe um ambiente macroeconômico de fato que poderia ampliar as possibilidades de queda de taxa de juros. O IPCA 15 mostrou que existe uma inclinação. Aliás, desde julho do ano passado, a gente vê que a política monetária vem funcionando, tá certo? Tem piques e repiques. Agora, a minha maior preocupação não é a taxa cheia. É quando a gente olha, né, a taxa e os núcleos inflacionários, né, e os núcleos ainda continuam altos, principalmente no que tange a alimentação nas casas, nos lares, e bebidas. Então, isso me preocupa porque é um impacto muito nocivo na camada mais pobre da população. E a gente tem que fazer todos os esforços necessários para impedir que esse tipo de pico aconteça em bens tão necessários de primeira ordem. Então, o que eu vejo? Não há possibilidade de queda de taxa de juro nesse momento. A gente precisa observar, né, quanto mais próximo a gente chegar do centro da meta, né, aí eu acredito que pode haver a sinalização, como o James disse. No entanto, isso não quer dizer que a gente vai falar, vamos baixar a taxa de juros. A minha consideração é que o Banco Central vai olhar e vai dizer o seguinte: nós temos condições de melhora na economia brasileira, o que flertam com a possibilidade de, em algum momento, dentro do segundo semestre, provavelmente no quarto tri, começar a pensar num processo de redução paulatina. James, mas antes seria... desculpa, Vandique, pode complementar. Mas antes seria algum tipo de futilidade que a gente está esperando que seja pronunciado pelo Banco Central. Até porque, né, Vandique, acho que só complementando aí esse ponto, né, a magnitude não vai ser, talvez se venha a acontecer, não vai ser uma magnitude de uma queda muito expressiva, claro, para ter um bom efeito, né? O mercado precisa entender isso também. James, trazendo aqui uma outra questão, a queda do juro real, você acha que isso pode abrir espaço, inclusive, para uma alta da Bolsa? Seria uma boa hora aí de aumentar o beta das carteiras? Olha, como temos conversado aqui há algumas semanas, a perspectiva, nós seguimos dados, nós não seguimos nossos sentimentos, seguimos os dados. E os dados estão dando uma previsão de uma melhora em geral, na média, das empresas listadas aqui no Brasil. Então, isso junto com a taxa Selic caindo, se acontecer, a gente volta para aquele cenário de 2016. E em 2016, entre 2016 e o início de 2017, o índice de small cap subiu um pouquinho mais que 100%. Agora, que eu acredito que small e mid cap e Bovespa vão subir 100%, não. A gente tem um governo mais difícil com quem lidar. Temos o risco de notícias de falas, de discursos contra o mercado. Então, eu acho que dessa vez vai ser semelhante em termos da trajetória
em que, sim, é um ótimo momento para fazer stock picking, né, para realmente utilizar as ferramentas disponíveis para escolher e compor suas carteiras, mas estamos, sim, entrando, se não entramos, estamos entrando logo num ciclo muito virtuoso. Aproveitando que você citou essa questão relativa a small caps, eu queria fazer uma pergunta para você em relação ao N-Quant, que você faz muito bem a análise nessa ferramenta. Se você poderia dar uma olhada no índice de small caps, ou se teria alguma small cap que você ache importante para o investidor nesse momento olhar essa movimentação, né? Se está indo para um caminho de recuperação, se está indo para um caminho de expansão. Se você puder fazer esse compartilhamento, por gentileza. Claro, eu estou compartilhando minha tela aqui e coloquei o gráfico de small cap, ok? E para quem não conhece como funciona N-Quant, nós medimos ciclos fundamentalistas e roda como se fosse um relógio. Então, ciclo de expansão quer dizer que os fundamentos estão expandindo, retração quer dizer que bateu um pico, um teto, desaceleração quer dizer o pior de todos os cenários, que os fundamentos estão piorando, e depois recuperação. E como a gente enxerga aqui no gráfico, Small 11, o índice de small cap, está assim, já passou por um momento muito ruim, mas a trajetória do índice é para começar a recuperar. Então, acreditamos que vai ficar mais por aqui. E falando sobre papéis específicos, para os usuários do N-Quant, conseguem analisar a situação de qualquer papel. Eu queria mostrar aqui que tem uma função em que pode visualizar o momento cíclico de todos os vou cortar aqui um pouquinho, mas de todos os papéis listados no Brasil. Então, tem o que eu queria destacar aqui, nesse quadrante aqui, por exemplo, tem Marco Polo, e voltando para e nessa tela, de uma vez só, você consegue ver todos os componentes do small cap, mas colocando aqui Marco Polo está com uma trajetória, está num cenário super positivo, muito positivo, está subindo 24% no mês. A previsão é que vai continuar com uma expansão dos seus fundamentos. No ano está subindo 62%, e foi um papel que N-Quant destacou, que apontou que estava num ciclo muito virtuoso. Eu queria falar mais também sobre Multiplan. Multiplan é algo que eu acho que o mercado que tem sido mais estável, menos volátil, mas pelo momento fundamentalista dela, assim, eu acho que tem mais. Eu acredito que esse ciclo não está sendo precificado pelo mercado, ou seja, que o papel está subvalorizado por causa de. Poxa, a gente sabe que o humor do mercado, especialmente quanto ao consumo doméstico, está muito ruim, mas queria destacar esses dois papéis, Marco Polo e Multiplan. Tá ótimo, James. Agradeço bastante aí, inclusive sua participação. O investidor que olha para Marco Polo fala, poxa, subiu 66% esse ano, você falou 20% esse mês. Multiplan subindo bastante também, 20 e poucos por cento esse ano. E segundo aí a sua análise, pode continuar essa trajetória para ficar de olho mesmo. Muito bom esse gráfico e, mais uma vez, obrigado por compartilhar aqui com a gente, com o nosso telespectador, viu, James?
A gente se vê semana que vem de novo. Um abraço para você. Obrigado. Abraço a todos. Até a semana que vem. Isso aí. James Gulbrandsen, CIO da NCH Capital.